Boa noite, queridos. Deus abençoe. Mais uma vez aqui, eu sou o professor Anderson, Centro Evangelístico da Igreja Cristã de Nova Vida em Jardim Ulisses, para mais uma meditação na Palavra do Senhor. Uma meditação breve, como a gente tem feito, nesse ambiente virtual, devido às restrições a nós impostas. Antes de tudo, eu gostaria que começássemos com oração. Vamos curvar nossas cabeças. Senhor Deus e Pai, te somos gratos por tudo que tem feito a nós nesses dias, por todas, Senhor, oportunidades e possibilidades que nos tem aberto nestes dias de dificuldades. Somos gratos por sabermos que Tu estás no controle de tudo. Se conosco, em nome de Jesus. Amém. Ora, pois bem, a nossa meditação hoje encontra-se no livro de Lucas, o Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 6, versículos 20 ao 23. Bem curtinha a passagem. Então, Evangelho de Lucas, capítulo 6, 20 ao 23. Acompanhe, por gentileza. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois, quando os homens vos odiarem, quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem vosso nome, como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia, exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Amém? Glórias a Deus. Lucas 6, do 20 ao 23. Uma famosa passagem do Sermão do Monte, que normalmente nós estamos mais acostumados com a passagem descrita em Mateus 5. Mesma passagem, o mesmo evento histórico, só que descrito de uma outra perspectiva. E essa noite, eu preferi utilizar o relato de acordo com a perspectiva descrita por Lucas. Glória a Deus. O título da mensagem para você vai aparecer lá no começo do vídeo, mas é a vocação da igreja. Então, nesses tempos obscuros e incertos, muitas perguntas nos vêm à mente. Vivemos tempos obscuros e incertos, é certo. Obscuros e incertos, é certo. Mas vivemos. Entre elas, pelo menos, uma que eu tenho ouvido muito, diz: será esse o início do fim? Essa doença está sendo usada para perseguir a igreja, fechá-la ou calá-la? São algumas perguntas que eu tenho ouvido muito, visto muito na internet. Embora eu, particularmente, acho que a resposta para essas perguntas seja um sonoro sim. Sim, estão usando a doença como pretexto. Sim, é o princípio do fim. O princípio do fim já se deu há muito tempo, mas principalmente a doença está sendo sim usada para calar a igreja, é um fato. Mas isso é irrelevante. O que eu acho em si é um fato pouco relevante, pouquíssimo relevante. A pergunta a ser feita num momento desses deveria ser: como devemos proceder diante de tudo isso? Diante da perspectiva de perseguição, como devemos proceder? Então, diante da perspectiva de perseguição, e se hoje decretarem que nós temos que ficar até o final do ano com templos fechados? Decretarem que ficaremos até 2025. Qual deve ser, então, a nossa postura diante de uma perspectiva cada dia mais clara, cada dia mais óbvia de perseguição?
Veja bem, uma notícia que recente, cultos online são censurados ou banidos na China. Veja, vivemos a época que é corretamente descrita por muitos como a época da peste chinesa. Um vírus chinês trouxe uma doença nova, ou não tão nova assim, e vem trazendo no seu bojo isolamento social, fechamento de igrejas e tantas outras coisas tão negativas ou até pior do que o próprio vírus. E em meio a tudo isso você vê uma notícia que é a seguinte: cultos online estão sendo proibidos na China, país que persegue cristãos há décadas. Diante dessa crise de isolamento, os cultos online são monitorados. E pessoas estão sendo presas dentro de suas casas por participarem de cultos online. Veja bem, a China, os cristãos chineses são perseguidos há décadas. E o número de cristãos não para de subir, de crescer, e não parará por conta disso. É só mais um obstáculo, só mais uma dificuldade, só mais uma versão da perseguição. Qual é a postura, ou qual a nossa postura, então, diante de uma perspectiva de perseguição ou de cerceamento de liberdade, que é o que vivemos hoje no Brasil? No nosso país estamos vivendo um período de cerceamento de liberdade, de pequenos ditadores dizendo: faça isso, não faça isso, isso é proibido, isso não é. E qual a nossa perspectiva? Qual é, a nossa atitude? Qual deve ser? Como nós devemos olhar para isso? Como nós devemos reagir a isso? E o que esperar disso diante de tudo que aparece? Veja, os chineses já vivem isso há muito tempo, os coreanos do sul, os vietnamitas, os cubanos, os venezuelanos, todo mundo que vive em país socialista, pós-socialista, muçulmano, vive perseguição. E hoje vive dupla perseguição, ou duplo isolamento, como Portas Abertas também colocou em uma das suas notícias. Diante da perspectiva de perseguição, de cerceamento da liberdade de culto, de cerceamento da nossa liberdade de comunhão, qual é, então, a nossa posição? A nossa postura? A resposta já nos é dada de cara. Versículo 23, que acabamos de ler. Por favor, vamos ler novamente. O que vai dizer Jesus? Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam os seus pais com os profetas. Mateus vai dizer: regozijai-vos, exultai, pois assim perseguiram os profetas antes de vós. Então a nossa postura diante da perspectiva de perseguição, de cerceamento de liberdade, olha o que Jesus vai dizer: regozijai-vos, alegrai-vos. Então nosso posicionamento diante dessas ameaças deve ser de alegria. Regozijai-vos e exultai, alegrai-vos. Por quê? Porque antes de vocês fizeram isso com seus pais, com os profetas, com os pais da igreja, com os apóstolos, com os reformadores. Regozijai-vos, exultai, pois é grande o nosso galardão no céu. E aqui está
então a chave para que possamos entender um pouquinho melhor esse texto. Vejamos um pouquinho o contexto do que está acontecendo aqui. Sermão do Monte, todo mundo conhece. Mas aonde isso está inserido? A quem ele está dirigindo esse sermão? Quem são essas pessoas? Nós estamos aqui diante de uma população, de um povo, o povo de Israel, o povo judeu. Povo escravo. Povo dominado por um império tirânico, império romano. Povo sem liberdade. Um povo sem um rei. Um povo que deve pedir permissão para fazer alguma coisa. Veja a relação que nós temos hoje. Ou com o que nós temos hoje. Eu estou falando aqui de um povo que era cativo na sua própria terra. Um povo que era dominado por um povo estranho, por um povo pagão, e ainda um povo que aguardava a figura do Messias, mas aguardava um Messias que seria um rei terreno, um Messias soldado e um Messias político, que o libertasse do cativeiro, que os libertasse do domínio romano, que os libertasse politicamente e erguesse novamente aquela nação como uma nação poderosa, dos áureos tempos do rei Davi. Então é essa nação, é essa gente, são essas pessoas que estão diante de Cristo naquele momento, e Cristo vai parar. Versículo 20 vai dizer: então, olhando ele para os seus discípulos, disse: ó, bem-aventurados sois vós, alegres sois vós, pobres, porque o vosso reino não é. Aqui, o seu reino de vocês é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós, que agora tendes fome, sereis saciados. Bem-aventurados sois vós, que agora choras, já havereis de rir. Então, diante de um povo cativo dentro da própria terra, dominado por um império estranho, que aguardava um Messias aos moldes do rei Davi, né? Um Messias guerreiro, soldado, para o restabelecer de um reino terreno, um Messias então político também. Jesus vai dizer: olha só, bem-aventurados sois vós, que choras, são pobres. Bem-aventurados são vocês. Essa é a mensagem de Jesus para aquele povo. Veja bem, nós aqui no Brasil, muito recentemente, uma grande parcela da igreja brasileira ficou esperando por um Messias político, soldado, que restabelecesse ou que desse poder terreno à igreja. Veja, uma parcela muito grande da igreja brasileira depositou sua esperança num Messias, soldado e político. Veja bem, eu não estou fazendo nenhuma crítica ao político. Ele está no papel dele. Estou fazendo uma crítica à igreja brasileira, que depositou sua esperança aonde não há esperança, ou em quem não pode nos garantir a esperança. Nós não precisamos de poder aqui. Não precisamos de poder terreno. Mas vamos voltar ao texto. Versículos 20 e 21. Com base naquilo que nós vimos no fechamento dessa passagem do versículo 23. Grande é o vosso galardão no céu. Outras versões vão dizer: grande é a vossa recompensa no céu. E agora vamos entender. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: bem-aventurados, felizes são vós. Vós,
felizes são vocês, perdão, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Olha só, felizes são vocês, os pobres, porque de vocês é o reino de Deus. Não esse reino aqui. Esse mundo não te pertence. Vocês são felizes, bem-aventurados, porque vosso é o reino de Deus. É um outro reino. O vosso galardão está no céu. A sua recompensa está no céu. O seu reino está no céu. Você não pertence a este reino. Bem-aventurados, vós, os que tendes fome, porque sereis fartos. Sereis fartos aqui? Das suas necessidades? Não! Sereis fartos no céu. Vosso galardão, ou vossa recompensa, sua recompensa, minha recompensa é no céu, não aqui. O nosso reino não é aqui. O nosso reino é no céu. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque havereis de rir aqui. Minha felicidade vai estar aqui. No mundo terreno, depende de circunstâncias terrenas, depende de restabelecer algum reino, depende de eu estar sendo visto pelo Estado em alta estima. Aquele povo não era visto em alta estima pelo Estado que dominava. Muito pelo contrário. Eles eram colonos, eles eram escravos. E nós queremos ser vistos pelo Estado brasileiro, parcela gigantesca da igreja quer ser vista pelo Estado brasileiro, quer ser visto pela ONU em alta estima, quer ser considerado serviço essencial. Nós somos essenciais. Não, Deus é essencial na nossa vida. Nós não precisamos ser essenciais para os poderes do mundo. Não. Não. Nosso reino não é aqui. Somos peregrinos nessa terra. Nosso reino é o reino de Deus que está no céu. Então nós podemos entender essa primeira parte da passagem a partir dessa perspectiva de uma recompensa celeste, que Jesus está dizendo para aquele povo que era perseguido, que era escravo, que desejava restabelecer um reino terreno. Ele vai dizer o seguinte: olha, felizes são vocês. Vocês estão chorando hoje, mas vocês vão de rir. E como diz o velho ditado, quem ri por último ri melhor. Vocês têm fome hoje, mas vocês serão fartos. Vocês são pobres, mas esse reino não é seu. Vocês não têm posses nesse mundo, vocês não têm poder nesse mundo, mas esse reino não é seu. Esse mundo realmente não te pertence, você não pertence a ele. Vosso reino é o reino de Deus. O vosso galardão, a vossa recompensa é no céu. Tudo então, nessa passagem, há de nos remeter a um outro reino que não é deste mundo. Precisamos entender que nós não pertencemos a esse mundo. E por não pertencermos a esse mundo, nós não somos bem-vindos. A vocação da igreja não é ser bem-vinda ao mundo. A vocação da igreja é ser perseguida por esse mundo. A vocação da igreja não é terrena. A vocação da igreja é celestial. O céu é a verdadeira vocação da igreja. Não a terra. Não as coisas desse reino, mas aquilo que está no reino celestial. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e ainda mais coisas serão acrescentadas. É uma outra parte do famoso sermão. Por quê? Volto a dizer, aquele povo estava ansioso, esperando um Messias que os libertaria politicamente de um outro reino, que restabeleceria o reino de Israel aos moldes do reino antigo, aos moldes do rei Davi. Você vai reparar que frequentemente os discípulos vão dizer isso, e até antes da ascensão de Jesus eles vão dizer: Senhor, é chegado o tempo de restabelecer o reino. Toda a visão
e toda a perspectiva e toda a expectativa daqueles homens, daquele povo, estava ligada aqui, à terra. Mas ele vai dizer, olha, nada disso, nada disso, nada disso, nada disso. E nós vamos encontrar no versículo 22 uma outra chave. Veja bem, bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem, rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Mateus vai dizer, por causa de mim, ou por causa de Cristo. Vocês são bem-aventurados, felizes, quando vocês forem odiados, perseguidos, desterrados, expulsos da sua terra, expulsos do seu emprego. Veja, nossos irmãos na China, na Coreia, em Cuba, no Afeganistão, no Paquistão, eles podem perder empregos, eles podem ser presos, eles podem morrer. E felizes são quando são odiados por conta de Jesus. Salmo 44, versículo 22 vai dizer, mas por amor a ti somos entregues todos os dias a um matadouro como ovelhas. E ele vai colocar aqui, bem-aventurados são vós quando vos injuriarem por causa de mim. Veja, seguir a Cristo de verdade. E seguir o Cristo de verdade, não o Cristo da televisão, não o Cristo dos pregadores da prosperidade, o Cristo, esse Cristo. Significa sermos perseguidos, significa sermos peregrinos nessa terra. Não somos deste mundo. Somos, desde sempre, desterrados. Somos, desde sempre, destituídos de terra, de propriedade nesse mundo. Porque nós não pertencemos a Ele. E Ele não pertence a nós. A nós pertence o reino de Deus, que não é dessa terra. Então, diante da perspectiva de perseguição, da perspectiva de pobreza, da perspectiva de sermos encarcerados dentro de casa, da perda de liberdade, da perda do direito de reunião, da perda do direito, inclusive, de falar, qual a atitude da igreja? Ou qual a atitude esperada por Jesus dos seus discípulos? Eu e você. Versículo 23. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. A minha, a sua, a nossa vocação é o céu. E nós devemos perseguir o céu. E não as coisas da terra. E não estar desesperado por termos nossos direitos cerceados na terra. Claro que nesse momento, não são só os nossos direitos cerceados. Muita gente está com os direitos cerceados nesse momento. Tem muito ditador de plantão excedendo as suas prerrogativas, mas isso deixa para depois. O fato é que a doença está sendo usada como pretexto. É um excelente pretexto, ninguém nega, mas para quem precisa de pretexto, qualquer pretexto serve. E vamos aguardar que tudo tende a piorar. Mas, piorando, qual é a reação que Jesus espera dos seus discípulos? Regozijai-vos e exultai. Diante disso tudo, que aparentemente é ruim, devemos levar em conta que o nosso reino não é daqui. Simplesmente assim. Aliás, o nosso mundo não é esse. Estamos aqui de passagem. Somos peregrinos e não somos bem-vindos. Deus não está para estabelecer um reino na terra. Ele está para estabelecer um reino no céu. Versículo 23.
Na Bíblia, na tradução feita na Bíblia do Peregrino, muito sugestivo para nós, né? A Bíblia do Peregrino, aquele que não é daqui. Versículo 23. Cadê? 23. Olha só como diz a Bíblia do Peregrino. Que nós lemos aqui, após isso tudo, bem-aventurado quando vos injuriarem, perseguirem. 22. Felizes quando os homens vos odiarem, vos desterrarem, vos insultarem e denegrirem o vosso nome por causa deste homem. Saltai então de alegria, porque o vosso prêmio no céu é abundante. Assim vossos pais trataram os profetas. Veja, saltai de alegria. Olha só. Um povo perseguido, um povo dominado, um povo subjugado, que aguardava um rei poderoso de batalha como Davi, ouve então de Jesus, o Rei dos Reis. Olha, no dia que te perseguirem, quando começarem a te humilhar, tomarem a sua terra já estava tomada, e te injuriarem, te xingarem, cara, saltai de alegria. Era isso que ele esperava dos discípulos, é isso que ele espera de nós. Quando essa perspectiva de perseguição se tornar cada vez mais forte, saltai de alegria. Pois assim fizeram com os seus pais. Assim fizeram com os profetas antes de vós. Assim fizeram com os apóstolos antes de vós. Assim fizeram com os pais da igreja, com os mártires antes de vocês. Assim fizeram com os reformadores. Saltai de alegria. Pois é grande a vossa recompensa no céu. É grande o vosso galardão no céu. Isso é fantástico. Pois muda a nossa perspectiva, a nossa visão do mundo. Muda a forma como nós observamos o que está à nossa volta. Muda tudo. Porque eu passo a entender que eu não sou daqui. E que esse mundo vai me rejeitar. E que eu devo ser rejeitado por esse mundo. E qualquer perseguição estatal, da mídia, ou de qualquer lado que venha, saltai de alegria. A palavra se cumpre. Não é aqui a nossa recompensa é no céu. E se formos proibidos de nos reunirmos. Veja, nossos irmãos chineses são proibidos de se reunir há quantos anos? E eles dão um jeito deles. E a igreja só cresce. Porque é uma igreja fiel. É uma igreja consciente que não pertence a esse mundo. E se o resultado disso for prisão, for morte, que seja. Que seja. Ainda não chegamos nesse ponto no Brasil. Em alguns pontos do Brasil, talvez. Mas o nosso reino não é daqui. O nosso Messias não é um soldado, não é um político. O nosso Messias é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aquele que nos prepara a morada no céu. Mas vamos terminar. Lendo versículos 24, 25 e 26, que Lucas faz um contraste muito interessante. Ele vai dizer, no 20, 21, 22 e 23, bem-aventurados, felizes. O que ele vai dizer no 24? Mas ai de vós, os ricos. O que ele está dizendo lá em cima? Bem-aventurados vós, os pobres. Ele vai dizer então, mas porém, contudo, ai de vós, os ricos, porque tende a vossa consolação. Olha, se os pobres são felizes, porque deles é o reino de Deus, ai de vós, os ricos, porque tende a vossa consolação. Se a alegria daquele despossuído de poder terreno está no céu, a consolação daquele poderoso da terra, ele já tem nessa terra. Ai de vós, pobres de vocês, os que estáis agora fartos, porque vivereis, vereis e tereis fome. Olha, se aquele que tem fome, bem-aventurado, será farto no céu,
Aquele que hoje tem fartura na terra, que é possuidor, poderoso na terra, qual o fim dele? Qual o fim dele? Ai de vós que agora rides, porque a vez de lamentar e chorar, porque naquele grande dia em que os filhos e servos do Senhor estarão regozijando nos céus, haverá um outro grupo que estará lamentando, chorando, e haverá pranto e ranger de dentes. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. O mundo sempre gostou do falso profeta. O mundo sempre gostou da mentira, mas a verdade incomoda. Então, Lucas faz esse contraste que é lindo, é maravilhoso. Aqueles que seguem a Jesus serão perseguidos, sofrerão neste mundo. Nossa vocação na terra é de peregrinos, mas a nossa verdadeira vocação é o céu. E aqueles que se sentem bem nesse mundo, que são dominadores desse mundo, que vivem para este mundo, ai, terrível fardo os espera. Aqueles que sofrem privações por causa do nome de Jesus serão fartos, serão felizes, serão bem-aventurados com a recompensa celestial. Chegue você mesmo à conclusão dos outros. Qual é o final desses outros? O que significa esses ais? Pobre de vós. Pobre de vós. Para concluir, simplesmente não somos daqui. A nossa vocação é o céu. E é para lá que caminhamos, mesmo diante de perseguição, de privação, de isolamento, de escárnio. A nossa vocação é o céu. Glória a Deus por isso, em um santo nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento de reflexão. Muito obrigado, Senhor, porque Tu estás conosco. Muito obrigado, Senhor, porque caminhamos juntos até o Seu reino. Que venha a nós o Seu reino, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.